Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Doutor Edmo Gabriel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Grandes Lagos. Uma ótima semana a todos nós. Aparentemente uma semana que nós vamos ter aí calor e frio ao mesmo tempo. Hoje temos uma manhã seca, relativamente fria, e com o sol já se colocando aí para possivelmente esquentar ao longo do dia. E vai ser muito relacionado ao tema de hoje, essa observação. Exatamente, porque amanhã, dia 6 de maio, é o Dia Mundial de Combate à Asma. Não é sempre no dia 6 de maio, mas essa data é sempre celebrada na primeira terça-feira do 5º mês do ano. E a gente precisa falar sobre esse assunto nesse momento, porque quem é asmático sofre muito com os sintomas da doença nessa época do ano, né, doutor? Exatamente. Nós temos pelo menos 20 milhões de brasileiros que já são cadastrados como portadores de asma. Esse é um dado interessante para mostrar aos nossos ouvintes que não é baixa a taxa. E a gente sabe que a asma é uma doença crônica. Em tese, ela não tem cura, ela tem controle, ela tem fatores hereditários, fatores genéticos. Então, nós observamos com muita frequência um histórico familiar muito rico em relação ao acometimento das vias aéreas pela asma. E a gente sabe que crianças, nesse período agora de tempo mais seco e frio, e adultos, principalmente aqueles mais debilitados e aqueles com idade mais avançada, acabam sendo os mais suscetíveis. Então, muita atenção em relação a isso, e vamos discutir algumas nuances sobre esse tema para alertar a população, já que nós estamos entrando, como você falou, em meses com uma temperatura mais baixa e seca ao mesmo tempo. Certo. Como que a asma age no corpo das pessoas que têm a doença, doutor? A asma é um processo inflamatório das nossas vias aéreas, dos nossos brônquios. Os brônquios são como se fossem tubulações por onde o nosso ar passa à medida que a gente respira. E esses brônquios, eles possuem internamente uma camada de cílios que tem como objetivo reter a sujeira presente no ar e, ao mesmo tempo, aquecer aquele ar que a gente respira. Então, é fundamental esse entendimento que o ar adequado para a nossa respiração é um ar respirado pelo nariz, até porque, através do mecanismo nasal, nós temos a possibilidade de limpar o ar que nós respiramos através dos cílios e, ao mesmo tempo, aquecer esse ar que pode entrar, às vezes, até muito frio. Lembrando que nós vivemos a era do ar-condicionado. Todo mundo usa ar-condicionado no carro, em casa, no escritório, e o ar-condicionado, por sua vez, ele, como o próprio nome diz, ele refrigera o ar. Além de ressecar o ar, ele refrigera. E esse é o ar que comumente nós respiramos no dia a dia. Então é muito importante o mecanismo dos brônquios para limpar e aquecer o ar. Só que quando ocorre uma inflamação crônica desse tecido interno dos brônquios, essa proteção dos cílios internos acaba não sendo tão efetiva. E na asma a gente vê coisas piores do que simplesmente o acúmulo de catarro, do que uma irritação, do que os espirros. A gente percebe um espasmo das vias aéreas. O que é o espasmo? É o brônquio, que ele é composto, entre outras coisas, por musculatura. Ele começa a abrir e fechar de forma intermitente, provocando limitação para a entrada do ar. Então é quando a pessoa tem realmente uma dificuldade maior, a pessoa tem aquelas sensações de interrupção da via aérea. Muitas vezes pode ser dormindo, pode ser fazendo exercício, pode ser ao repouso, quando ela inala algum produto tóxico, mas é uma sensação até de angústia para quem vive isso, porque o brônquio fecha, ele entra nesse processo de espasmo e tem o que nós chamamos de crise asmática, que é quando realmente a pessoa fica com aquela sensação de dificuldade ou de angústia respiratória. Uhum. Doutor, você disse que a doença não tem cura, mas tem tratamento, tem controle, mas tem alguns hábitos do dia a dia que fazem com que essa asma piore, né? Então, o que a gente deve fazer para controlar? Lógico que tem os medicamentos, mas sem os medicamentos, no caso, o que pode melhorar a nossa asma? Existem gatilhos que são do nosso meio ambiente que nós temos que estar atentos
para evitar que eles se tornem acentuados a ponto de piorar ou de agravar a nossa asma. Então, eu chamaria atenção para poeira e fumaça, então se distanciar no dia a dia de poeira, de fumaças tóxicas, então grandes queimadas, ou inalação de produtos tóxicos, como produtos de limpeza. Sempre limpar e dedetizar a casa, logicamente você estando distante do ambiente, mas é importante para eliminar ácaros, para eliminar fungos, para eliminar baratas, e aqui eu chamo a atenção para as fezes das baratas. Quando a casa está cheia de barata, as fezes das baratas acabam sendo inaladas por crianças, idosos, isso agrava a asma. Cuidado com locais de construção, onde você tem muita infiltração de água, muita umidade misturada com pó, com cimento, com coisas assim mais tóxicas que a gente vê na construção civil. Pelos de cachorro, então muita atenção para o pelo do seu animal de estimação. Esse animal tem que estar sempre sendo cuidado, tomar o seu banho, sempre sendo higienizado, porque não é tão inofensivo. Tomar muito cuidado com fumaça de cigarro, então automaticamente não só não fumar, como não ficar próximo de quem fuma. Isso é uma outra recomendação importante. E agora, nesses meses que nós estamos chegando, teoricamente meses de inverno, essa exposição ao frio ela é muito maléfica. Então você sempre está lubrificando as suas vias aéreas com soro fisiológico. Quando for tomar banho, deixar formar aquele vapor quente, inalar aquele vapor quente que vem do chuveiro. Se você fizer uma viagem longa de carro, ou se você for realmente, se você tiver uma casa muito ressecada, um ambiente muito ressecado dentro de casa, usar umidificadores dentro do automóvel ou dentro do seu quarto é interessante também, para quebrar um pouco essa taxa baixa de umidade que favorece a ocorrência tanto da crise de asma ou mesmo agrava aquela asma crônica que vem dependendo aí de muitos tratamentos medicamentosos. E doutor, a bombinha é a única forma de tratar a doença, de controlar a doença no caso? Não, a bombinha é uma forma mais simples, mais fácil de ser usada preventivamente. Então as pessoas que têm asma e que já conhecem o seu organismo, que já percebem que estão entrando num desconforto, elas usam preventivamente a bombinha. A bombinha também pode ser utilizada nas crises. Aquela pessoa que é asmática, que já conhece todo o processo, quando ela sabe que está entrando numa crise, que ela está ficando desconfortável, entrando naquela angústia para respirar, ela normalmente borrifa. Mas a gente tem outros medicamentos, a maioria deles via oral, como corticoides, antialérgicos, que podem ser usados também. E no pronto-socorro, naquela crise aguda, naquela sensação mais difícil, existem medicações injetáveis que podem ser usadas. Uma delas é o próprio corticoide, para ajudar a fazer um efeito mais rápido e mais agressivo contra a crise de asma. Perfeito. Doutor, muito obrigada, viu, pelo quadro de hoje. Como sempre, muito interessante, porque a gente precisa falar sobre as doenças respiratórias. Acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo têm, né, ou asma, ou rinite. Antes da gente finalizar, a rinite pode virar uma asma se não tratada? Porque a gente vê muitas pessoas muito mais com rinite do que com asma, por exemplo. Pode evoluir? Sim, quando a gente estuda a asma brônquica, a gente classifica essa doença dentro do mesmo grupo da rinite alérgica. Então, existe uma associação entre uma rinite alérgica que possa se transformar numa crise de asma. Claro que o fator genético e hereditário ele é determinante para fazer com que essa transformação ocorra ou não. Na maioria das vezes se resume a uma simples rinite, que você trata aí com um arsenal terapêutico mais brando. Você não precisa ficar preocupado com crises de angústia respiratória, como no caso da asma. Mas existe uma associação, sim. Em algumas pessoas que têm a rinite, ela pode se transformar rapidamente numa crise asmática e levar a todas essas consequências que eu mencionei. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Agora sim, finalizando a nossa coluna desta segunda-feira. Muito obrigada, viu, pelas informações. E a gente volta a se falar na semana que vem, sempre nesse mesmo horário. Muito obrigado, Carol, a todos os nossos ouvintes, uma ótima semana. E vamos começar desde já esse processo profilático de umidificação do ambiente, de cuidado com as poeiras, com as sujeiras dentro de casa, evitar cigarro, porque agora a tendência é entrarmos em meses frios e secos. Isso é gatilho importante para a crise asmática.